vos fala é o pastor Carlos Cardoso e nós estaremos falando hoje sobre um assunto muito interessante e um pouco polêmico. Eu estou fazendo alguns estudos e ouvindo algumas mensagens que têm me deixado muito preocupado, que alguns pregadores, são os reformados, né? Eles estão pregando que não existe arrebatamento secreto, que isso é uma invenção de 200 anos para cá. Primeira coisa que nós temos que entender é o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses 4, 13 a seguir. Olha o que a Bíblia diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, essas palavras do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Meus irmãos, nós temos ouvido um pastor, né? Pastor Paulo Júnior, vai passar a mensagem dele pregando contra, dizendo que não existe o arrebatamento secreto. Essa visão dispensacionalista e pré-tribulacionista, ela é recente. Ela é predominante hoje no Brasil e no mundo. Essa ideia surgiu de uma mulher chamada Margaret MacDonald. Ela teve uma visão que Jesus arrebataria a igreja secretamente e que depois retornaria. Foi através de uma visão em 1830 que começou-se a ter a ideia de um arrebatamento secreto distinto da volta de Jesus. Quando você olha essa mensagem, entenda, ele está dizendo que o arrebatamento secreto é invenção de uma profetisa chamada Margaret MacDonald. Esta jovem que começou um movimento carismático aonde ela morava, e ela então seria a mãe do arrebatamento secreto. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que antes de Margaret começar a falar sobre a vinda de Cristo, existe um pastor chamado Eduardo River, que 3 anos antes de Margaret anunciar que teve uma revelação que a igreja seria tirada da terra, antes da tribulação, 3 anos antes de conhecer Margaret e considerar a religião dela uma seita, esse pastor Eduardo River já anunciava a vinda de Cristo. E o que eu estou falando aqui está lá no Wikipedia, que é um site que tem a biografia dela, e além de falar isso que eu estou falando, o site diz que ela era tribulacionista, que a igreja seria tirada durante a tribulação. Então a fonte que esses pastores estão pegando da questão do arrebatamento ser uma invenção de 200 anos para cá, ela é falsa. Veja que está na própria biografia dela. Agora vamos entender algumas coisas sobre o arrebatamento da igreja e a questão do que eles falam acerca dos dispensacionalistas. Meus irmãos, e eu quero conclamar aqui, chamar a atenção aos pastores pentecostais, pastores assembleianos, que não estão falando nada acerca desse assunto. Isso tem me deixado assustado, né? Os nossos líderes que nos ensinaram
E aqui não é defendendo uma denominação. Se a pessoa ela é batista, é porque ela gosta da doutrina batista. Se a pessoa é presbiteriana, é porque ela gosta dos ensinamentos presbiterianos. Se a pessoa é assembleiana, ela gosta dos ensinamentos assembleianos. Eu preciso ser eclético e saber entender cada religião. Eu entendo que quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, não existe verdade absoluta. Existem verdades paralelas. Então vou te explicar. Por exemplo, o que é a verdade absoluta em toda a Bíblia? Cristo. Cristo é a verdade absoluta. Ele foi o único líder que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é verdade paralela? Eu acredito que a igreja é tirada antes da tribulação. Vários pregadores pregam que a igreja será tirada durante a tribulação. São verdades que são paralelas, porque tanto eu creio como os outros pregadores creem que Jesus vai voltar, mas de formas distintas e diferentes. Tenho que respeitar, mas o porquê que eu estou gravando esse vídeo? Meu irmão, eu estou gravando esse vídeo porque vários pastores pentecostais que acreditavam na doutrina do arrebatamento estão dizendo que isso não existe. Então vamos para a Bíblia para entendermos esse assunto. Nós vamos entender esse assunto pela palavra de Deus. Isso é um dos primeiros assuntos que eu quero tratar com vocês hoje, o arrebatamento. Depois eu vou pegar outro vídeo do pastor Paulo Júnior falando do templo de Salomão. Mas vamos para o arrebatamento. Meus irmãos, entenda. A Bíblia, ela fala acerca da vinda de Jesus. E o próprio Cristo diz que a vinda dele será como ladrão, e a vinda dele será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 52, ele disse que a vinda de Cristo vai ser num momento. A palavra momento no grego ali é fração de segundo, menos que fração de segundo. A trombeta vai soar. E Paulo reafirma o que ele escreve para a igreja de Tessalônica, para a igreja de Corinto. Ele fala que os mortos vão se ressuscitar e os vivos vai se desfazer desse corpo corruptível e vai se revestir de incorruptibilidade. Vai se despir desse corpo mortal e vai se revestir de imortalidade. Então a Bíblia fala que a vinda de Cristo ela é repentina. Eu não posso me preparar para a vinda de Cristo, eu tenho que estar pronto para a vinda de Cristo. Então entenda, isso é uma visão bíblica. Entenda que a primeira chaga do Apocalipse, que seria o primeiro juízo sobre a terra, é Apocalipse 6:1. É o primeiro selo do Apocalipse, o primeiro lacre que vai ser quebrado, que é a manifestação do anticristo. É aí que nós temos que entender o que a Bíblia diz. Para mim entender a manifestação do anticristo, eu tenho que entender Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27. O que Daniel explica sobre a profecia das 70 semanas? Daniel fala que 70 semanas está determinado sobre a nação de Israel, para extirpar o pecado, para dar fim à iniquidade, para purificar o santo dos santos. Aí Daniel fala, desde a ordem que foi dada para restaurar Jerusalém, até a morte do ungido na profecia, se cumpriu 69 semanas do calendário profético de Daniel, 69 semanas, que dá exatamente 483 anos. Quando o pastor começou a se cronometrar as 70 semanas? 70 semanas começou a se cronometrar quando Artaxerxes libera Neemias para tapar as brechas do muro de Jerusalém. Quando as 70 semanas parou de ser cronometrada? Na 69ª, quando o Messias morreu. Quando Jesus morreu, se cumpre 483 anos proféticos. Da morte de Jesus, veja que o texto de Daniel 9, 26 e 27 fala de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, ele vai,
olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana ele vai quebrar o pacto e vai profanar o templo em Jerusalém, porque ele vai proibir as ofertas no templo e vai destruir a cidade. Então a desolação vai ser tomada até que o fim que está determinado para ele seja derramado. Então entenda que quando Jesus morre, se cumpre 69 semanas, da morte de Jesus com o véu rasgado, se abre, a gente chama na teologia isso de hiato, um buraco no espaço. E falta uma semana de anos para se cumprir. As 70 semanas, ela não é cronometrada em dias, mas em anos, são 490 anos proféticos. Para a igreja adventista, para a igreja dos mormons, para a igreja testemunha de Jeová, as 70 semanas se cumprem na morte de Estevão. Mas quando Estevão morreu, o príncipe que fará aliança com muitos por uma semana não se manifestou. Então a profecia não se cumpriu. Quem é esse príncipe que Daniel fala na profecia? É o anticristo. Então entenda, o anticristo, ele se manifesta para cumprir esta última semana. Então quanto tempo será o governo do anticristo? Esse líder global que vai unificar as religiões, a moeda, e vai unificar o governo. O anticristo terá um governo na terra de 7 anos, dividido em duas partes, 1260 dias de uma falsa paz e 1260 dias de uma grande tribulação. Agora, vamos lá. Esse vídeo do nosso querido Paulo Júnior, que eu considero um grande pregador, ele fala sobre 2 Tessalonicenses. Meu irmão, o texto de 2 Tessalonicenses, Paulo está falando sobre o anticristo. E ele fala sobre uma perseguição ferrenha contra a igreja e sobre uma apostasia de níveis absurdos. E ele diz então que a igreja entrará em juízo pela manifestação do anticristo, vai ser ela perseguida. Então eu tenho que entender todo o contexto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. E muita gente está se firmando somente no versículo de número 3 do que ele falou sobre a apostasia. Olha o que está lá. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Olha só. Agora, olha o que diz o verso 7 e o verso 8, para você entender. Porque eu preciso entender na minha mente o que é que vai cronometrar o início dessa última semana. Um evento precisa acontecer para a última semana começar a ser cronometrada. Deus, ele é perfeito em tudo. Aí olha o que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. Paulo fala, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, existe o ministério da injustiça operando no mundo, só que Paulo está falando aqui de uma força que resiste à entrada do iníquo. Quem é que resiste à entrada do anticristo na terra? Me fale. É o Espírito Santo e a igreja. Agora, olha o que Paulo fala no verso de número 8. E então, quer dizer, após esse que resiste for tirado, então, olha o que está escrito, será revelado o iníquo. Somente após aquele que resiste à entrada dele for tirado, o iníquo é revelado. E olha o que vai acontecer. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então eu tenho que entender, meu irmão, aqui Paulo está relatando o arrebatamento e a vinda de Cristo no vale, na guerra do Armagedon, no Megido. Por quê? Porque ele fala que aquele que resiste à entrada do iníquo vai ser tirado, que é o Espírito Santo e a igreja.
Após a igreja for tirada, o anticristo se manifestará, e Paulo já está decretando o final do anticristo, a qual na segunda fase da segunda vinda de Cristo, Jesus vai descer na guerra do Armagedon, e o anticristo vai ser exterminado, vai ser lançado no lago de fogo, pelo poder do reino de Cristo que ele virá implantar. Então eu tenho que entender, meu irmão, entenda. Se a igreja entrar em juízo, a primeira chaga do juízo, que dará início à última semana que Daniel profetizou, é a manifestação do anticristo. Existe uma sequência. E aí também, com todo o cuidado e com todo o respeito que eu tenho ao reverendo Hernandes Dias Lopes, que está falando que os selos já foram abertos, que as trombetas já foram tocadas. Nenhum selo foi aberto, nenhuma trombeta foi tocada, nenhuma taça foi derramada. Os selos, as trombetas e as taças estão reservados ao juízo. E o primeiro juízo que se manifestará na terra é a manifestação do iníquo. É a manifestação do anticristo. Então veja que a Bíblia deixa muito claro que para o anticristo começar o seu governo de 7 anos, a igreja será tirada daqui. Então o arrebatamento da igreja não é uma invenção de Margaret MacDonald. O arrebatamento da igreja está escrito na Bíblia. Eu li para você 1 Tessalonicenses capítulo 4. E Paulo foi enfático, ele fala a palavra arrebatamento, que no grego vem a questão de rápido, de ser arrancado com força. Isso é um arrebatamento que todos aqueles que servem a Cristo, de todos os povos, línguas, tribos e nações, serão arrancados aqui da terra. E também o nosso querido reverendo Rodrigo Silva, da Igreja do Advento, da Adventista. Meus irmãos, veja que Margaret MacDonald, ela viveu essa questão profética dela de 1815 a 1844. Ela profetiza isso. E eu acho interessante que o nosso querido Rodrigo Silva também está ensinando que não existe arrebatamento secreto. Mas neste período aqui, a Igreja Adventista falava que Jesus ia voltar entre o ano de 1840 e 1844. E como Jesus não veio neste período, eles falam da purificação do céu. No dia 22 de outubro de 1844, eles pegam o texto de Hebreus 9, 22, e dizem que Jesus desceu lá no lugar onde Lúcifer se rebelou para purificar. Por quê? Porque eles diziam que Jesus ia voltar até o ano de 1844. Como Jesus não veio, eles disseram que Jesus veio purificar o céu, e aonde Lúcifer se rebelou, baseado em Hebreus 9, 22. Heresia. E agora você vem me dizer que arrebatamento secreto não existe? Outros sim, meus irmãos. Entenda. Se Jesus vem como relâmpago, vem como ladrão, vem num momento, ele vai tirar a igreja com força da terra. Se a primeira chaga do Apocalipse é a manifestação do anticristo, eu vou ver o anticristo governar na terra. Se eu ficar aqui para a tribulação, eu vou ver um líder mundial governar o mundo todo. Eu vou ver esse líder ser adorado pelos judeus e ser tido como Messias dos judeus. E se eu ver isso, a vinda de Cristo não será como ladrão, não será como relâmpago, e não vai ser no momento, e não vai ser como arrancado com força. Por quê? Porque se eu ver o anticristo governar o mundo agora, eu vou andar de joelho, e cai por terra todas essas doutrinas bíblicas, meus irmãos. E eu acho interessante, vamos entrelaçar os assuntos, e eu gostaria agora que você visse esse vídeo do pastor Paulo Júnior falando do Templo de Salomão. E eu vou postar para vocês as imagens que existem dos objetos prontos para o novo templo. Veja aí esse vídeo do pastor Paulo Júnior falando do templo.
Então eu não posso crer que essa profecia de Tessalonicenses seja o templo literal e seja em Jerusalém. Por quê? Porque em Efésios 2, 13, se eu não me engano, diz, deixa eu ver, Efésios 2,14 diz que ele destruiu o muro, a barreira de separação que existia entre os dois povos, judeus e gentios. E entre os dois fez um. Então Deus não tem nenhuma intenção de reconstruir templo. Reconstruir templo significa voltar para a velha aliança. Não tem nenhum propósito nisso. Então, não seria a vontade de Deus. O que é esse templo? A palavra templo aqui no grego é naos. Naos. Essa palavra significa santuário. E ela é dirigida à igreja. Meus irmãos, entenda, ele está dizendo que o templo que o anticristo vai governar, esse templo ele está dizendo que é a igreja. Mas olha o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2,4. Olha o que Paulo ensina aqui, meu irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4. Ele fala que o anticristo se manifestará dentro desse quadro de apostasia. E a Bíblia diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A Bíblia está deixando claro aqui que o anticristo vai sentar no novo templo de Salomão, que está para ser erguido. A Bíblia deixa claro em Daniel 9:27 que o anticristo vai fazer aliança com muitos por uma semana, e a Bíblia deixa muito clara que o anticristo vai quebrar o pacto com Israel e vai profanar o quê? O templo. O que o anticristo vai profanar é o templo de Salomão. Então entenda, eu vou ler aqui para você 9:27. Ele, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjar, tudo isso no templo, meu irmão. E sobre as asas da abominação virá o assolador, isto até que a consumação, e o que está determinado será derramado sobre ele o assolador. Meu irmão, um dos maiores cenários proféticos de todo o tempo se arma diante dos nossos olhos, depois do dia 6 de dezembro, que Donald Trump coloca Jerusalém como capital indivisível de Israel. E vocês viram que após ele ganhar para presidente, ele foi lá e colocou a mão no muro das lamentações. Meus irmãos, o maior sonho de um judeu é ver aquele templo erguido. Porque o Donald Trump trouxe a bênção de Deus sobre os Estados Unidos. Isso a mídia não divulga. Presidente Donald Trump bateu mais de 40 vezes recorde na Bolsa de Valor americana. A inflação nos Estados Unidos, estão querendo aumentar a inflação para barrar um pouco do crescimento, de tanto que a América está crescendo. Desemprego lá embaixo, as pessoas vivendo bem. Por que essa bênção se manifestou sobre a América? Porque Donald Trump colocou a mão sobre Israel. Isso é uma bênção abraâmica, meu irmão. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Agora, projeto de Donald Trump, gerar paz no Oriente Médio. Faz 3 semanas que ele vetou verba para a Palestina para o acordo de paz. A Primavera Árabe, que é a guerra na Ásia, desde 2010, os imperadores da Ásia estão sendo destruídos para se criar a paz. E isso tudo, meu irmão, está ligado ao novo templo e à manifestação do anticristo. Por quê? Um judeu não acredita que Cristo é o Messias. Por que judeu não aceita que Jesus é o Salvador? Porque eles estão à espera de um Messias político que governe o mundo de dentro de Israel. Quem é o Messias de Israel?
é o anticristo. Para o anticristo governar, para se cumprir a profecia, o templo tem que ser erguido. O templo não tem nada a ver com a igreja. O que Paulo Júnior prega é que o anticristo vai dominar a igreja. Meu irmão, a igreja de Cristo, ela é intocável. Eu concordo com ele que o nível de apostasia que nós estamos vivendo é absurdo, que tudo que está acontecendo é um cumprimento profético. Mas existe uma igreja que o diabo não toca. Existe uma igreja lavada, remida, cheia de azeite, ataviada, embelezada e pronta para se encontrar com Jesus. Entenda que o governo do anticristo jamais será na igreja. O governo do anticristo será num templo que está todo projetado, como você está vendo nas imagens. Esse templo que está sendo projetado, ele está sendo projetado para o anticristo. Então veja, o maior sonho de um judeu é ver o templo erguido. Agora presta atenção no que é profecia. Os rabinos estão ensinando que a população mundial está 95% pronta para receber o Messias. A polícia de Israel já está pronta para fazer a segurança do Messias. Todos os utensílios do novo templo de Salomão já estão prontos. E os judeus estão proclamando isso, que o Messias deles está chegando. Sabe o que eles estão dizendo para a igreja? Que o arrebatamento da igreja é para essa geração. Então eu vim aqui hoje na minha preocupação. Por quê? Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, em que pouco está se estudando a profecia de verdade. E eu me coloco aqui como uma voz, dizendo queira o mundo ou não queira, Jesus vai voltar. E quando eu vejo essa questão que não existe arrebatamento secreto, eu estou indo contra Tribunal de Cristo, Galadão dos Salvos, 2 Coríntios 5,10. Eu estou indo contra Bodas do Cordeiro, Apocalipse 19,7. Mateus capítulo 8, versículo 11, que Jesus disse. Isso Jesus estava dizendo à igreja, aos discípulos. Muitos se assentarão comigo na mesa, vindo do Oriente e do Ocidente, e se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. Querido irmão, nós estamos vivendo um índice muito grande, para mim concluir a minha fala, de uma teologia humanista, uma teologia que não crê mais. E é aí que vem. Eu tenho que pegar, isso eu falo aos pentecostais, que toda questão de igreja reformada acredita no Apocalipse de uma forma histórica, não acredita no milênio como está na Bíblia, não acredita na vinda de Cristo, não acredita no sistema de Israel, vai contra todo o sistema espiritual. É aí que vem a palavra Apocalipse. Está lá no capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Eu tenho que entender, meu irmão, que quem é o escritor do livro do Apocalipse, talvez você vai dizer que eu estou louco, mas não é João. João escreveu o que o autor revelou a ele, porque está no verso 1 do capítulo 1, revelação de Jesus Cristo. Então quem é o autor do livro do Apocalipse? Jesus. Quem escreveu o livro do Apocalipse? João. E a palavra Apocalipse é revelação, meu irmão. Eu só consigo ter uma revelação sendo espiritual. É orando, consagrando e buscando para mim entender a revelação. É por isso que o pentecostal não é questão de dispensacionalismo, não é a questão, meu irmão, de uma invenção de arrebatamento, invenção da nossa mente, por acreditarmos no batismo no Espírito Santo, no derramamento do Espírito, que esse povo não acredita. Entenda, meu irmão, a igreja pentecostal acredita no Apocalipse, não é histórico, mas é num Apocalipse futurista. É arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, tribulação e grande tribulação, fecha os 7 anos, Jesus vem implantar o reino milenial. Está na Bíblia. Mas eu consigo entender isso espiritualmente. Eu preciso buscar de Deus essa revelação. E eu digo a todos os pastores pentecostais, líderes religiosos,
Essa palavra é para você. Volte a pregar sobre o céu. Jesus está às portas. Nós estamos vivendo o maior cenário profético de todos os tempos. E muita gente querendo ficar aqui na tribulação. Meu irmão, entenda. Isso são mensagens que estão sendo pregadas. A igreja entrará em tribulação porque Noé entrou. Meu irmão, Noé não entrou na tribulação do juízo. O que Deus fez com Noé antes de abrir as comportas, as águas descer? Colocou Noé e sua família onde? Dentro da arca. A família de Noé foi blindada do juízo. Raabe, a meretriz, antes de Jericó ser destruída, Raabe recebeu o cordão vermelho para colocar na porta, na janela da sua casa. A família de Raabe foi blindada e não passou pelo juízo. Ló e a sua família, o que Deus fez com Ló? Tirou Ló e a família de Sodoma e Gomorra e mandou fogo do céu. Então, enquanto Ló estivesse em Sodoma e Gomorra, o fogo não descia, o juízo não descia. A igreja será tirada daqui. Outra questão, meu irmão, é que muita gente está dizendo que Elias não foi transladado e nem Enoque foi transladado ao céu. Misericórdia, meu irmão. A Bíblia diz em Gênesis 5 que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2, últimos versos, que um carro de fogo separou Elias e Eliseu e um redemoinho levou Elias para o céu. Aí eu me lembro, mas carne e sangue não entra no reino de Deus. Meu irmão, Elias e Enoque foram levados ao céu. Entenda isso, Elias e Enoque foram levados ao céu. Prova, pastor, Elias veio conversar com Jesus no Monte da Transfiguração. Aí Moisés, último capítulo de Deuteronômio 34, Moisés morre. Deus sepulta Moisés e ninguém viu mais o corpo de Moisés. Judas, versículo 9. A Bíblia diz que Miguel desceu na terra para pegar o corpo de Moisés. Miguel desceu na terra para pegar o corpo de Moisés. Por quê? Para o corpo de Moisés não estar na terra, para não ser um ícone de idolatria. Aí quem é que vem conversar com Jesus em Mateus 17? Aquilo aí não foi uma visão. Jesus se transfigurou para falar com eles. E estava ali Moisés representando a lei, Elias representando o profeta e Cristo. O cumprimento da lei dos profetas. Veja que Pedro reconhece Moisés e Elias e diz: Senhor, vamos fazer um tabernáculo, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias, porque bom é estar nesse lugar. O corpo deles não está mais na terra. Assim como Moisés ressuscitou, entendo o que eu vou te falar. Como para concluir aqui a passagem de 1 Tessalonicenses 4, 13 a seguir. Quando Jesus vier sobre as nuvens, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados como Elias e Enoque. E nós vamos ver Jesus como Ele é. Fique com essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe esse vídeo. Porque arrebatamento secreto não é uma invenção de Margaret MacDonald. Arrebatamento secreto está na Bíblia. Paulo, meu irmão, ele disse, olha o que Paulo disse: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Você sabe o que Paulo estava dizendo, meu irmão? Paulo estava dizendo: eu acredito que a qualquer momento eu vou ser arrebatado. Se Paulo aguardava Jesus há quase 2000 anos atrás, quanto mais eu e você. Nós devemos aguardar Jesus, como que se Ele viesse buscar a sua igreja agora. Deus te abençoe poderosamente. Guarde essa palavra no seu coração. Amém.